paz do Senhor Jesus, eu sou o professor Anderson Soares e daremos continuidade às leituras diárias da lição de número 2, lição que tem por título As Promessas de Deus para Israel. Esta lição será ministrada no dia 13 de outubro de 2024. Estamos estudando o quarto trimestre de 2024, a lição dos adultos, lição que tem por tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Hoje estaremos fazendo a leitura diária de terça-feira, dia 8 do 10 de 2024. Essa leitura está em Gálatas, capítulo 4, versículos do 25 ao 31, e tem por título Isaque, o filho da promessa no Antigo Testamento. O texto diz assim: Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Estamos aqui diante de um texto alegórico, um texto de até mesmo difícil interpretação. Eu recorri aqui ao comentário bíblico Barclay para poder esclarecer esta alegoria com mais precisão. E o texto diz assim: uma história antiga e um significado novo. Quando interpretamos uma passagem como esta, sempre devemos ter em mente que para o judeu devoto estudioso, especialmente para os mestres da lei, os rabinos, a escritura tinha mais de um sentido. E pode-se dizer com verdade total que o sentido literal, muitas das vezes, era o que menos importava. Para os rabinos judeus, toda passagem da escritura possuía pelo menos 4 significados: o significado simples e literal, o significado sugerido, o significado implícito que se deduzia por meio da investigação e o significado ou sentido alegórico. Deve-se notar que a meta suprema de todos os significados era o alegórico. Por isso acontecia com frequência que os mestres da lei tomavam uma simples parte do relato histórico do Antigo Testamento e viam no mesmo sentidos ocultos, que frequentemente nos parecem fantásticos ou até mesmo fantasiosos, mas que eram muito convincentes para o povo de seus dias. Paulo era um experiente rabino, e aqui procede da mesma maneira. Ele toma o relato que se refere a Abraão, Sara, Agar, Ismael e Isaac, de Gênesis 16 ao 21, que no Antigo Testamento se apresenta como uma narração contínua, e faz dele uma alegoria para ilustrar o seu argumento. As linhas gerais do relato são as seguintes: Abraão e Sara eram de idade avançada e não tinham tido filhos. Sara recorreu ao que qualquer esposa teria feito naquela época patriarcal. Fez com que Abraão tivesse relações com a sua jovem escrava, Agar, para ver se dela poderia ter filhos. Agar teve um filho e o pôs o nome de Ismael. No decorrer disso, Deus aparece para Sara e promete a ela um filho. E isto era tão difícil de crer que lhes pareceu simplesmente impossível, tanto para Abraão como para Sara. Mas, no devido tempo, nasceu Isaque. Isso significa que enquanto Ismael tinha nascido por um impulso natural e humano da carne, por ideias de Sara, Isaque nasceu pela promessa de Deus. Sara era uma mulher livre, enquanto Agar era uma escrava. A princípio, Agar se sentiu inclinada a se orgulhar sobre Sara, porque a esterilidade constituía uma afronta dolorosa para a mulher. Mas Sara deixa esta vergonha para trás com o nascimento de Isaque. E depois, no decorrer da história, Sara até surpreende
ela chega a surpreender a Ismael zombando de Isaac. Isto para Paulo significa a perseguição, e insistiu em que Agar fosse despedida, porque o filho da escrava não podia participar da herança com o filho da livre. Posteriormente, a Arábia era considerada como o país dos escravos, onde continuavam habitando os descendentes de Agar. Paulo recorre a este simples relato do Antigo Testamento e o alegoriza. Agar representa a antiga aliança da lei, feita no Monte Sinai, que de fato está na Arábia, o país dos descendentes de Agar. Agar mesma era uma escrava, e todos os seus filhos tinham nascido da escravidão. Esta aliança, cuja base era a lei, torna os homens seus escravos. O filho de Agar tinha nascido pelo mero impulso da natureza humana, e o legalismo é o melhor que o homem pode fazer de sua parte. Por outro lado, Sara representa a nova aliança em Jesus Cristo, a nova maneira de tratar os homens de Deus, não mediante a lei, mas sim mediante a graça. O seu filho tinha nascido livre, todos os seus descendentes devem ser livres. Além disso, não tinha nascido pelo impulso humano, mas pela promessa de Deus. No relato antigo, o filho da escrava perseguia o filho da livre. Isso se repete da maneira como os judeus perseguiam os cristãos, os filhos da lei aos filhos da graça e da promessa. Mas no final, no relato antigo, o filho da escrava é despedido e não tem mais parte na herança. Assim também os que são legalistas, enfim, serão despedidos para longe de Deus e não poderão participar da herança da graça. É em Isaac que a promessa de Deus para Abraão se cumpre plenamente. É através de Isaac que a nação de Israel viria a ser o povo prometido por Deus a Abraão. Isaac, e não Ismael, era o filho da promessa. Que Deus abençoe os irmãos e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir.